Amém? Glória a Deus. Essas semanas nós estamos lendo, aprendendo com Romanos 12:1. Queria convidar os irmãos a abrir aí sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Amém? Pode seguir no telão se você quiser. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Tá todo mundo vivo? Olha só, Deus gosta de pessoas dispostas, tá? Então, olha só, nós estamos falando sobre a questão de viver a vontade de Deus. Romanos, as últimas palavras aí que Paulo diz nesses dois versículos, ele diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, irmãos? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, Deus quer muito que a vontade dele aconteça na sua vida. Essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então, Deus quer a vontade dele na sua vida espiritual. Ele quer a vontade dele na sua família. Ele quer a vontade dele nas suas emoções, nas suas finanças, na sua vida física. Ele deseja que a vontade dele se manifeste, em cada área, da sua vida. Isso é o desejo de Deus. E aqui Paulo, ele explica, através desse texto, e é o que nós estamos aprendendo essas 2 semanas, semana passada e hoje, como que nós apropriamos dessa vontade, E nós falamos na semana passada sobre a primeira coisa. Olha só, até vou usar de novo o exemplo que eu falei. Essa aqui é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Então, quais são os dois passos que eu tenho que, olha aqui. A Bíblia fala que nós apropriamos da graça de Deus por meio da fé. Então, quais são os 2 passos que eu tenho que dar? Olha só, para mim viver, quer dizer, abraçar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O primeiro passo é, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, qual que é o primeiro passo para mim viver a vontade de Deus? Vocês ouviram semana passada. Vamos ver quem não dormiu no culto. Se entregar totalmente. Então, para você viver a vontade de Deus, você tem que fazer primeiro se entregar. Nós vamos falar hoje do segundo passo, que é transformação. Você precisa, olha só, você precisa de transformação na sua vida para viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, por que tem pessoas que convertem, mas não vivem a vontade de Deus? É porque Deus não quer? É porque Deus escolheu alguns para ter a vontade dele e outros não? Não. É porque tem pessoas que convertem, mas ela não entrega a vida dela ao governo de Cristo. Ela continua governando sua vida. Ela não entregou totalmente. É por isso. Então, nós estamos aprendendo que primeiro eu tenho que me entregar totalmente, não é 50%, 80%, não é 90%, não é 99%, nós temos que nos entregar totalmente. Esse aqui foi falado semana passada. Eu só quero te lembrar um versículo, essa semana o Senhor me lembrou no versículo de Gálatas 2:20. Porque nesse versículo, sobre se entregar, Paulo fala, olha, presta atenção, todo mundo olhando para mim? Paulo fala assim, se entregar como sacrifício vivo. Sabe o que é um sacrifício? Essa frasezinha é bonitinha,
a um sacrifício vivo. O que é um sacrifício? No Velho Testamento, os sacerdotes, eles apresentavam sacrifícios a Deus. Então o que eles faziam? O povo trazia um exemplo, um animal perfeito, era uma ovelha perfeita, né? Sem defeito, sem doença. Então trazia a ovelha lá e ela era sacrificada. Então o que era sacrificar? Era morrer em prol de quê? Em prol de Deus. Então, quando Paulo fala sobre sacrifício vivo, o que Paulo está dizendo para você? Para mim, que para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que as pessoas querem, nós precisamos, o que, irmãos? Sacrificar. O que é sacrificar? É morrer. Então, se você quer viver a vontade de Deus, você tem que morrer para você, para viver para Deus. Quem é que está vivendo a vontade de Deus? Quem morreu para si e está vivendo para Deus. Então, por que tem pessoas que ela não vive a vontade de Deus? Porque ela não morreu ainda para si. Jesus disse assim: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? É morrer para si mesmo, e segue-me. Então, aqui, olha só, Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Então quer dizer, Cristo morreu na cruz? Morreu, mas ele está falando que ele também morreu na cruz. Porque quando você converteu, olha só, o velho homem, a velha natureza, também foi morta. A velha Maria de Jesus foi morta na cruz. Então Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo. Fui crucificado está no passado. Amém? Deu para perceber? Então você não vai ser crucificado, você já foi crucificado. Então, assim, já não sou eu quem vive, olha só, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive, irmãos? Nós ou Cristo? Cristo. Por que Cristo, nós não vivemos mais? Porque nós nos apresentamos como sacrifício vivo. Nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para a nossa vontade. Querido, presta bastante atenção. Vamos supor que isso aqui é a vontade de Deus. Segura aí. Isso aqui é a vontade de Deus, essa aqui é a sua vontade. Não tem, vamos supor que o Alexandre não tem condição de segurar as duas coisas. Então ele vai ter que decidir. Qual é a vontade que ele vai querer? A vontade de Deus ou a vontade dele? Quem vai decidir? O Alexandre, nós que decidimos. Então, todos os dias, nós decidimos entre a vontade de Deus e a nossa vontade, né? Então, vamos supor que o Alexandre decida viver a vontade dele. Então, ele vai segurar. Segura aí. Com as duas mãos, Então, ele decidiu viver a vontade dele. Então, ele não pode viver a vontade de Deus, porque ele está decidindo viver a vontade dele. Agora, vamos supor que ele entendeu a palavra. E ele entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a minha vontade não é boa, a minha vontade não é agradável e a minha vontade não é perfeita. Porque perfeita é a vontade de Deus, agradável a vontade de Deus, boa a vontade de Deus. Mas ele entendeu. Aí para ele, olha só, para ele viver a vontade de Deus que está aqui, o que ele vai ter que fazer? Tem que desfazer. Joga fora a vontade dele. Agora ele pode apropriar da vontade de Deus que é boa, perfeita e às vezes, irmãos, as pessoas querem a vontade de Deus. A pessoa quer a vontade de Deus no casamento, exemplo. Ela quer a vontade de Deus no casamento, mas a vontade de Deus diz que a mulher, ela deve respeitar o marido. A vontade de Deus diz que o marido deve cuidar da sua mulher como ele cuida do seu próprio corpo. Então a pessoa quer a vontade de Deus no casamento, mas ela não quer ser uma mulher que respeita. Ele não quer ser um homem que se dedica à sua esposa, mas ele quer a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Ele quer, ele fala, não, eu quero um casamento feliz, eu quero um casamento abençoado, eu quero um casamento só love, né? Mas aí a pessoa não quer abrir mão da vontade dela.
A vontade dela é essa aqui. Não quer abrir mão da vontade dela para viver a vontade de Deus. Porque quando a mulher, ela aprende a respeitar o marido, aí ela tem um bom casamento. O homem, quando aprende a cuidar da sua mulher, aí ele tem um bom casamento. E para você ter um bom casamento, você tem que abrir mão da sua vontade. Porque quando o marido erra, o que você vê muitas mulheres fazendo? Desrespeitando seu marido. Ponta o dedo na cara, grita, maltrata, faz greves de sexo, e aí por diante. Aí ela quer a vontade de Deus, mas ela não está querendo morrer para a vontade dela. Ela não quer apresentar como sacrifício, ela não quer se crucificar, mas ela quer a vontade de Deus. Querido, para ter a vontade de Deus, você tem que abrir mão da sua vontade, jogar a sua vontade fora, para você pegar a vontade de Deus. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas querem segurar as duas coisas. Querido, não tem jeito de você segurar as duas coisas. Ou você segura a sua vontade, ou você segura a vontade de Deus. Ou você morre para você para viver Deus, ou você morre para Deus para viver a sua vontade. Não tem como você fazer as duas coisas. Então é por isso que nós temos... Obrigado. É por isso que Paulo diz que ele foi crucificado. E agora quem já não vive não é ele mais, mas é Cristo. Olha só, a vida que agora vive no corpo. Ele não está falando que você morreu fisicamente. Ele não está falando que os desejos na natureza humana não existem. Ele não está falando isso. Ele está falando, olha só, a vida que agora vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, eu aconselho pessoas quase todo dia, toda hora, sei lá. E eu tenho observado muito isso, que as pessoas querem a vontade de Deus, mas elas não querem morrer para você mesmo. A pessoa não quer abrir mão de si mesmo. Então, Paulo diz, para nós vivermos a vontade de Deus, primeiro nós temos que nos entregar, temos que morrer para nós mesmos, para viver para Deus. Quem vive para Deus, vive a vontade de Deus. Amém? Vamos dizer isso? Diga comigo, quem vive para Deus... Vamos lá, irmão, vamos lá, dá uma limpada no pulmão aí. Diga, quem vive para Deus, vive a vontade de Deus. Amém? Então, Paulo começa dizendo sobre isso. E a segunda coisa que Paulo fala é sobre... Eu tirei aqui, mas vou voltar aqui só para me terminar a ilustração. Então, o primeiro passo é a entrega total. O primeiro passo é a entrega total. O segundo passo é transformação de vida. Você precisa passar por essas mudanças para você viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus. Então, quando você se entrega, vive uma vida transformada, aí você experimenta, aí você comprova a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Olha só, no versículo de número, capítulo Romanos 12, 2, aí Paulo fala sobre a segunda coisa que eu quero falar com os irmãos hoje. Versículo 2, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu quero, olha só, aqui Paulo diz sobre a questão da transformação. Ele diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Ouça bem isso. Se a sua mente for transformada, toda a sua vida também vai ser transformada. Amém, irmãos? Amém? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou ignorante mesmo, né? Não pensa no meu cara, eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe esse tipo de gente que não quer ter mudança? É aquela pessoa que ela acha que ela nasceu daquele jeito, tem que morrer daquele jeito. Deixa eu te falar, esse tipo de gente não vai experimentar a vontade de Deus. Por quê? Não é porque Deus não quer,
é porque ela não está disposta a ter mudança. Então, ouça bem, se você quer experimentar a vontade de Deus, esteja disposto a ter mudanças na sua vida. Mudança na sua vida. O Beto falou sobre finanças. Com 30 anos, eu ouvi uma pregação do Silas Malafaia na televisão, no canal Bandeirante. É Bandeirante que chama? É Bandeirante ainda, né? Aí eu assisti com 30 anos, eu estou com 39. Quando ele falou uma palavra pregando o seguinte, eu nunca esqueço. Ele falou que a maioria dos pastores, quando chega na fase, né, final da vida, eles estão passando, muitos, né, que ele conhece, a maioria, passando fome, necessitando de vida financeira, porque sempre trabalhou para a igreja, né, não sei se você sabe, pastor não tem carteira assinada, não teve carteira assinada, não pagou nada, não pagou INSS, não procurou juntar nada, sempre, né, viveu para a obra de Deus, no final da vida, está lá mendigando, né, para as pessoas, uma vida sustentável, e ele falou, e ele aplicou, falou naquele dia, nunca vou esquecer, já tem 9 anos, é como se eu tivesse ouvido hoje, irmãos. E às vezes eu fico observando, tem pessoas que ouvem a palavra no domingo, na segunda, ela já não sabe o que está falando. Interessante, né? Você pergunta, o que foi falado ontem? Na célula, né? Às vezes você pergunta, e irmãos, né? O que foi falado? A pessoa não lembra. Eu lembro dessa palavra, há 9 anos atrás, ele falou, né, sobre 3 coisas, para nós termos uma vida bem-sucedida financeira: trabalho, administração, fidelidade, trabalho e administração. Eu nunca esqueci disso. Aí ele falou que para nós termos uma vida bem-sucedida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser fiel a Deus, e eu tenho que administrar bem, né, as minhas finanças. E de lá para cá, nessa palavra, eu ouvi ele falando que nós devemos praticar um princípio que eu tenho falado para os irmãos, tenho falado muito para vocês, aquele princípio dos 10, 10, 80. Ele fala sobre você poupar 10% daquilo que você recebe mensalmente, para você poupar para o final. Então eu ouvi aquilo, eu não praticava aquilo. Mas quando eu ouvi, eu falei, eu preciso, se eu quero chegar lá no meus 60, 70, 80, 90, né, irmãos? 90 anos, né? Quer chegar a 90 anos bem. Quando eu chegar nos 90 anos, eu não vou ficar, né, passando fome, ou viver, né, mendigando. Não, querido. Naquele dia eu falei, eu quero ter mudança nessa área financeira. É difícil, requer a gente abrir mão de muitas coisas, mas eu decidi a ter mudança há 9 anos atrás. Então, irmãos, talvez tenha uma área da sua vida que você não está experimentando a vontade de Deus. Eu quero desafiar você a radicalmente, irmãos, estar decidido a ter mudança nessa área na sua vida. Porque se você não decidir a ter mudança, olha só, se você não muda o resultado. Muita gente quer mudar o resultado, mas não quer mudar as ações. Se você continua fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Para você ter o resultado diferente da sua vida, você tem que mudar as ações da sua vida. E é por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da sua mente. Então, se você quer experimentar a vontade de Deus, esteja disposto a ter mudanças na sua vida. O que é mudança? Pastor, eu peguei esse caminho aqui, eu percebi que esse caminho aqui não é bom para mim. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar, vou converter, vou sair daquele caminho e vou ter mudanças. Então, olha só, irmãos, queremos a vontade de Deus. Pode aumentar um pouco aqui o retorno, por favor? Se a gente quer ter a vontade de Deus, precisamos de mudanças nas nossas vidas. E Paulo fala sobre uma palavra muito importante, que é a mente. Amém, irmãos? Olha só, toda a sua vida, ela é controlada, governada pela sua mente. Então, ouça bem, se você tem uma mente vencedora, você vai ter uma vida, você vai ter uma, irmãos? Uma vida vencedora. Agora, se você tem uma mente derrotada, você vai ter uma vida. Por quê? Porque a sua vida, ela é governada pela, olha só,
a mente é um conjunto de pensamentos. Então são os pensamentos que você vai, os conceitos, você vai, durante toda a sua vida, você vai armazenando aqui. Então isso aqui vai controlar a sua vida. Por que tem tantas pessoas doentes? Até minha prima estava falando sobre isso na célula, trabalha na saúde. Por que tem tantas pessoas doentes? E ela falou que, ela até comentou sobre isso, as pessoas não estão doentes do corpo, as pessoas estão doentes da mente. Então, se a sua mente é uma mente sadia, você vai ter uma vida sadia. Se a sua mente é uma mente doentia, sua vida vai ser doentia. Então, Paulo fala sobre a questão, olha só, então, pastor, eu preciso de transformação. O que eu tenho que fazer para você transformar? Você tem que mudar a sua mente. Você tem, olha só, ele fala sobre a questão da renovação. Está atento? Ele fala sobre a questão da renovação. O que é renovação? Renovação é você tirar o velho e colocar o novo. Então, se você quer mudança de mente, você tem que estar disposto a tirar o que é velho e colocar o que é novo. Eu falei lá, um exemplo. Você cresceu a vida inteira ouvindo aquela frasezinha, né? O pessoal antigo ouvia muito isso. E às vezes por isso você vê pessoas tão ignorantes, né? Os pais diziam assim, se apanhar na rua, se apanha aqui também em casa. Né? Não é assim? Não é assim? A gente cresceu ouvindo isso, eu cresci, né, ouvindo isso. Se você apanhar na rua, você apanha aqui também. Aí o menino aprende o quê? Rapaz, nem que eu apanhe aqui, mas eu não vou apanhar duas vezes, porque eu vou apanhar em casa, apanhar aqui. Aí a pessoa cresce com essa mentalidade. Pisou no meu calo, né? Eu rodo a baiana mesmo, falo o que eu penso, do jeito que eu quero, e fala com... Isso é uma mentalidade antiga, carnal, demoníaca. Porque o que Cristo nos ensina na palavra não é isso. O que Cristo, tem um versículo que fala assim, eu gosto muito desse versículo de Provérbios, que a palavra branda desvia o furor. Né? No lugar de você, alguém te maltratou, você chegar e falar, não, você falar com brandura. Então o que é renovação? É você tirar o velho e agora colocar o novo. Você tirar o que é mentira e colocar o que é verdade. Então, olha só, é você tirar aquilo que você talvez aprendeu durante toda a vida. Toda a vida. Ou talvez que você está aprendendo agora nesses dias. Nós vivemos uma época de muita informação. Muita informação. Muita informação. Mas eu quero te falar que a maioria das informações que as pessoas ouvem e com isso formam uma mentalidade é puro lixo. É puro lixo. Não deveria, olha só, absorver nada daquilo. Mas as pessoas vão absorvendo a mente de muito lixo. Então isso, o que acontece? Ela enche a mente de lixo. E esse lixo vai fazer com que o comportamento dela também seja um lixo. Então, olha só, se nós queremos ter mudança, nós temos que ter mudança de mente. Porque, olha só, ouça bem isso aqui, presta bastante atenção nessa sequência. Você vai observar na sua vida. Pensamento repetitivo forma uma mentalidade. E uma mentalidade forma um comportamento. Ouviu bem isso? Pensamento repetitivo produz uma mentalidade. E aquela mentalidade produz um comportamento. Sempre quando eu lembro de mentalidade, eu lembro de muitos anos atrás, eu fui visitar uma mulher. Queridos, eu nunca, em 26 anos de conversão, visitando muita gente, orando por muitas pessoas, eu nunca vi uma pessoa tão pessimista, tão com pensamento, né, assim, pensamento pessimista mesmo, igual essa mulher. Irmãos, tudo que eu falava, baseado na palavra, ela tinha uma palavra pessimista, uma palavra negativa, um falar negativo. Então, por que essa mulher, olha só, olha aqui, irmãos, o comportamento dela, quer dizer, a fala, as decisões, né, se tornaram tão negativas na vida dela. Por quê? Porque, olha só, o que Satanás faz? Ele gera um pensamento.
E esse pensamento, ele passa a ser repetitivo na sua mente. E aquele pensamento repetitivo se torna uma mentalidade, uma forma sua de pensar. Então, quando você tem uma forma de pensar, agora o seu comportamento, as suas ações, seu falar, seu olhar, tudo que suas decisões vai ser mediante aquela mentalidade que está em você. Então, olha só, se o meu comportamento, as minhas ações, tudo que eu vivo, olha só, é uma consequência da mentalidade, da formação mental que eu tenho, o que eu tenho que fazer para mudar o meu comportamento? Eu tenho que mudar a mente. E para mudar a mente, você tem que estar disposto a renovar a sua mente. Hoje eu entrei num quarto, lá em casa tem um cômodo lá que a gente chama de quartinho, que é na verdade uma despensa. Aí eu entrei no quartinho, irmãos, engraçado, vira e mexe, eu tenho que dar uma faxina. Irmão, mas engraçado, é porque lá a gente vai colocando as entulheiras, né, da casa, vai colocando lá. Aí, irmãos, quando você vai dar uma faxina no quarto, irmão, sem mentir nenhum, a última faxina que eu dei no quarto, eu tirei umas pilhas, muito papel, né, papel que não vai usando, irmãos, uns 3 ou 4 sacos assim de papel que não usava, e coisas que não usava, brinquedo da Nicole que não usava. Então, olha só, para você ter essa mudança, você tem que estar disposto a dar essa faxina na sua mente. Porque para você ter essa mudança do comportamento, você tem que mudar agora a sua forma de pensar. Então, ouça bem, para você mudar a sua vida, você tem que ir lá na raiz. E a raiz é a mente. Por exemplo, se uma árvore está doente, adianta você ficar cortando as folhas? O que você tem que fazer? Você tem que tratar com né, Kelvin? Tem que tratar com a raiz, Kelvin. Então o Kelvin vai lá na raiz, se trata, aduba a raiz, coloca, né, algum tipo de remédio lá na planta, para que a planta venha mudar. Tem um versículo, quero declarar um versículo profeta da sua vida, 1 Coríntios 2,16. Vou ler aqui com vocês, 1 Coríntios 2,16. Olha só, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu gosto muito desse versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Sabe o que é porém? É que você é diferente dos demais. Você é diferente do mundo. Quando você recebeu o Espírito de Deus, você foi separado para Deus, sabe? A palavra santa é separado. Então nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos declarar essa frase? Diga, nós, porém. Olha lá, mais forte, diga, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Diga, eu, porém, tenho a mente de Cristo. Amém? Então você tem que declarar isso para você mesmo. Todos os dias, olha, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente, eu sei que você tem a sua mente natural, mas quem governa você não é a sua mente natural. Quem governa você é a mente de Cristo. É o Espírito que habita dentro de você. O Espírito que habita dentro de você, ele tem uma mente. E essa mente, olha só, eu falei que a mente governa as ações. Então, a mente do Espírito que está em você é a mente de Cristo. Então, né, você já não vive mais, Wagner, né, o Wagner está ali, ele não vive mais pela mentalidade natural, mas agora ele vive pela mente de Cristo. Então você precisa apropriar, dizer isso. Às vezes, né, muitas das vezes nós percebemos que nós tropeçamos em algumas ações. O que nós devemos declarar? Apropriar. Olha, eu sou diferente. A minha mente é a mente de Cristo. Se a minha mente é a mente de Cristo, o meu comportamento também será o comportamento de Cristo. Porque se a mente governa as ações, então se Cristo tem uma mente, então, e essa mente está dentro de mim, agora também o comportamento de Cristo está dentro de mim também. Deu para entender isso aqui, irmãos? Olha só, então nós temos que ir na raiz. É por isso que Jesus diz em João 8:32. João 8:32, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa muito sério, muito sério. Eu quero que você, uma das coisas mais sérias que eu falo para os irmãos aqui. Eu acompanho gente há 26 anos. E eu percebo que as pessoas que menos têm mudança
de vida são as pessoas que menos conseguem ter uma transformação de mente. Tem pessoas, irmãos, que ela, com toda sinceridade, né? Não são vocês não, em nome de Jesus, mas tem pessoas que ela não consegue ouvir uma palavra de 40 minutos. Ela não consegue focar a mente dela. Se ela não tem uma mente transformada, ela não tem uma vida transformada. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida cristã é que eu precisava da palavra de Deus para ter mudança de vida. Então, lá em João 8, só uma dica para você, aprenda a ter ter essa mudança de vida, de mente. João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha só, o que liberta você? A verdade. Então, conhecemos por meio de quê? Por meio da mente. Então, conhecereis quando a verdade chega à sua mente. Olha só, eu sempre digo isso aqui, que a mente é a porta do espírito. Se a sua mente está bloqueada, a palavra não chega até o seu espírito. Conhecereis a verdade, quando a palavra passa pela sua mente, alcança o seu espírito, e no seu espírito há a revelação, a junção. A revelação acontece pelo poder do espírito, aliado à verdade que é a palavra. Então dentro do seu espírito acontece, sabe, a mistura do espírito com a palavra, aí a revelação. Quando há a revelação no seu espírito, aí a libertação. A libertação. Então por isso que é importante você conhecer a verdade. Por que liberta alguém? A verdade. Tem gente que se esforça muito, mas tem pouca mudança. Porque a mudança não vem pelo esforço. A mudança vem pela revelação da verdade. Você entendeu isso aqui? A revelação da verdade. Então, Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você conhece, ouça bem, qual o seu inimigo, ele vai fazer de tudo para você não conhecer isso aqui. Algum homem, assiste jogo e fala: nossa, não dou conta de assistir jogo, não dou conta de assistir jogo de futebol. Jogo de futebol é tão difícil, tão cansativo. Toda vez que eu assistir jogo de futebol, eu durmo. É assim? Não. Jogo de futebol, cara, tipo um episódio Chaves, né? Nesse episódio Chaves está assistindo a Copa do Mundo, e eles brigam porque alguém passou na frente, porque eles estão tão vidrados. Agora com a palavra de Deus, o que, irmãos? Como é que as pessoas falam? É difícil demais. É só eu ler a Bíblia, eu durmo. Eu não dou como prestar atenção na pregação. Por que isso acontece? Porque Satanás, que é o seu inimigo, ele sabe. Ele sabe, se você não tiver mudança de vida, de mente, você não vai ter mudança de vida. Se você não tem mudança de vida, você não vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, ouça bem, eu vou te falar uma coisa para você, irmãos. Não aceite aquela mentira. Os crentes não podem aceitar aquela mentira, que diz assim: eu não gosto de ler. Você não pode aceitar essa mentira. Porque se você não gosta de ler, você não gosta de conhecer a verdade. E se você não gosta de conhecer a verdade, você não tem transformação de vida. Eu vou te falar só uma coisa natural que me impressiona muito. Sabe o Japão? Menos de 100 anos atrás, irmãos, o Japão estava destruído. Menos de 100 anos, estava vendo um documentário. Menos de 100 anos eles estavam totalmente destruídos. Uma nação, irmãos, que é isso aqui, ó. É uma mixaria de território. Mas eu estava vendo um documentário, o Japão foi todo restaurado, se tornou as maiores potências do mundo. E o que eles investiram? Eles investiram em conhecimento. Sabe o que o brasileiro sofre tanto? Por falta de conhecimento. Sabe o que a Bíblia diz? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então nós temos que ir lá na raiz. Olha só, em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esses dias eu tenho meditado nesse versículo. Filipenses 4, 8. Vou ler aqui com os irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém, irmãos? Deixa eu te falar, quando você lê isso aqui não, sinceramente, isso aqui não contradiz tudo com o que a gente vê nas redes sociais, não. Porque aqui fala que você tem que colocar na sua mente tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que a Bíblia está falando? Encha a sua mente daquilo que é saudável. Tudo isso aqui é saudável. Então nós devemos encher nossa mente disso. Semana, uma pessoa me falou assim, minha esposa assiste mais aquele jornal, eu não sei falar o nome, sabe esse jornal que é morte para todo lado, é sangue, não sei o quê, né? E aí Bob fala em cima e o povo gosta. É tipo o antigo chumbo, tem chumbo grosso ainda? Né? Vamos supor que tem um chumbo grosso. Aí, irmãos, senta na frente do chumbo grosso e é 1 hora, 2 horas lá, vendo só aquilo. Irmãos, encher a mente, o pensamento, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é nobre. Encher a mente. O povo está enchendo a mente daquilo que é lixo. Vou repetir isso para vocês. Enchendo a mente de lixo. Brasileiro que fica mais de 4 horas em redes sociais diariamente, querido. É encher a mente de quê? Lixo. Aí a gente pergunta, por que tem tanta gente depressiva? Por que tem tanta gente sofrendo emocionalmente, mentalmente, família e tudo? É porque enche a cabeça daquilo que é ruim. Nós temos que encher a nossa mente daquilo que é bom, irmãos. Daquilo que é bom. Bem, olha só, tudo aquilo que produz fé em você, enche a sua mente. Tudo aquilo que produz santidade, enche a sua mente. Estava ouvindo um pastor esses dias, a pregação dele, falando, sabe o quê? A maioria não, ele acredita que 100%, dos pedófilos e dos estrupadores, eles começaram, olha só, coisa terrível, pedofilia e estupro, terrível. Ele, olha só, baseado em algumas pesquisas que ele estava falando, também a pregação, todos eles começaram, sabe como? Todos eles, ele falou essa frase, eu não vou esquecer, todos eles são viciados em pornografia. Sabe o que levou esses homens a serem isso? Irmãos, enchendo a cabeça de pornografia, todo tipo de pornografia. Isso leva a ter uma mentalidade pornográfica. E essa mentalidade pornográfica faz a pessoa ter um comportamento deturpado, que leva a pessoa, olha só, ao nível deplorável de estupro e de pedofilia. Começou aonde? Começou com a pornografia, não começou lá com o estupro, começou com a pornografia, enchendo a mente de lixo, e aquilo vai trazer destruição naquela área, na vida dela. Então nós temos que encher a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. Eu queria dar tempo, é muita coisa para falar, muitos detalhes. Vou correr aqui com a do tempo. Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Olha só o que a Bíblia fala. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha a sua mente nas coisas do alto, nas coisas de Deus, na palavra, e não nas coisas terrenas. Você tem voltado a sua mente mais para a terra ou para as coisas celestiais? Você lê mais as coisas celestiais dos céus ou mais da terra? Você vê mais as coisas dos céus ou mais as coisas da terra?
Está dando para você entender o quanto nós precisamos mudar, irmãos? Dá para você entender quanto você precisa de mudança? Nós precisamos de mudança para a gente experimentar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Olha só, uma mente renovada leva uma vida transformada, e uma vida transformada leva a vontade de Deus. Amém? Vamos repetir isso, para você não esquecer. Diga, uma mente renovada. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, de novo. Uma mente renovada leva uma vida transformada. E uma vida transformada leva a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos ter mente renovada, nós vamos ter vida transformada, e nós vamos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. Olha só, em Deuteronômio 11, 18, Deuteronômio 11, 18, quero falar como é que você tem transformação de mente. Olha só, grave essas minhas palavras no coração e na mente, amais como símbolos nas mãos e prendam na testa. Olha só, aqui Moisés estava dizendo para o povo, prende a palavra na testa. O que eles faziam? Eles colocavam versículos na testa, colocavam versículos nas mãos. Então o que acontecia? Quando eles olhavam para as mãos, eles viam o quê? Palavra. Quando eles, deixa eu explicar, uma coisa boa demais para a gente continuar fazendo. Eu escrevia, preciso até voltar a praticar esse negócio. Coloca geladeira nova, a gente para de fazer essas coisas, né? Mas eu escrevia versículos, né? Uma semana colocava um versículo. A gente vai muito na geladeira, não vai? Mais do que devia. Aí, quando eu ia abrir a geladeira, eu deparava primeiro com o versículo. Vamos supor que o versículo conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu ia abrir a geladeira, antes de eu abrir a geladeira, eu lia, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Aí eu abri a geladeira. Aí durante toda aquela semana, o que eu estava fazendo? Lendo. Presta bastante atenção, ouça bem isso aqui. Como é que nós formamos uma mentalidade? Pela repetição de um pensamento. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia é os pensamentos de Deus. Então presta bastante atenção. Se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa ter mudança de mente. E a mudança de mente é a repetição de um pensamento. Então, olha só, conforme você vai repetindo a palavra na sua vida, aquilo vai formando uma mentalidade. E aquela mentalidade, ela vai fazer você ter ações que vai fazer você viver a vontade de Deus. Então, olha só, esses dias eu fui na casa do Simval, fazer o discipulado com eles, e eles têm um quadro, uma ideia muito boa também. Eles têm um quadro, e nesse quadro ele colocou um versículo, e ele falou que faz isso, eles escrevem o versículo. E durante aquela semana, a família dele, durante esse quadro fica um lugar bem visível. Então, durante a semana, quando eles passam, eles lêem o versículo. Então, isso é uma outra que é semelhante com o que Moisés, Deus estava orientando o povo. Por que o povo precisava de mudança de mente? Porque durante 430 anos, irmãos, eles ficaram como escravos no deserto, pensando como derrotado. E agora o Senhor transportou eles, né, para a terra de Canaã. Mas a mentalidade ainda estava a mesma. E eles precisavam de mudança de mentalidade para apropriar de tudo que Deus tinha. E para isso eles tinham que ter repetição. Querido, preciso melhorar muito isso. Mas a maioria dos versículos que eu vou falando com os irmãos, eu sei ele de cor. Mas eu sei de cor por quê? Porque eu repeti isso várias e várias vezes. Eu estou agora, esses dias Deus falou para mim sobre o livro de Romanos, para mim ler o livro de Romanos. Se eu não me engano, eu estou na 6ª vez que eu li o livro de Romanos consecutiva. Terminei uma vez, estou lendo outra, já li 6. Eu não sei quantas vezes eu vou ler. Então, irmãos, por que isso está produzindo mudança na minha mente, vai produzir mudança na minha vida? Porque eu estou repetindo um pensamento.
Você está entendendo isso aqui? É isso que Deus tinha orientado o povo de Israel. 2 Coríntios 3,18. Vou terminar a palavra dizendo isso aqui. 2 Coríntios 3,18. Olha só. Olha aqui. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Você lembra lá no Velho Testamento? Aonde ficava a glória do Senhor, havia um véu. Então esse véu foi retirado. Agora nós podemos ver a glória do... O que é a glória do Senhor? É a manifestação de Deus. A glória é a manifestação de Deus. Então, olha só. O véu, ele foi retirado. E nós agora podemos contemplar a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, presta bastante atenção nesse versículo. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Nós somos transformados segundo o que, irmãos? Segundo o que? A imagem de quê? A imagem de Cristo. E a imagem de Cristo, olha só, ela está expressada na palavra. Amém? Então como é que nós vamos ter mudança? Presta atenção. Tem gente que sai daqui e fala, agora eu tenho que me esforçar, agora eu tenho que vigiar, eu tenho que fazer isso para me mudar. E ela se frustra porque ela não entendeu que a mudança não é assim. A mudança, como que é? Presta bastante atenção, irmãos. Vem cá, aqui, ó. Fica aqui, querido. Mostra essa beleza toda sua aí para os irmãos. Aqui, fica de frente para mim. Aqui é Cristo. Aqui sou eu. Eu preciso de ter mudança, transformação de vida. Como é que eu vou ter transformação de vida? É eu me apresentando diante do Senhor. Não tem mais barreira entre você e Jesus. Amém, irmãos? Todos os seus pecados já foram perdoados. Amém? A barreira era o pecado. Então os pecados já foram perdoados. Então não há mais barreira. Como é que nós temos mudança? Contemplando. O que é contemplando? É vendo. Vendo, olha só, a imagem é Cristo. Então quanto mais eu olhar para Cristo, mais eu vou ter transformação de... Como é que nós somos transformados? Contemplando, olhando para Cristo. Quando você lê a palavra, você está olhando para Cristo. E quanto mais você olha para Cristo, mais transformação de vida você tem. Quando você ora, você está olhando para Cristo, está contemplando Cristo. E a glória de Cristo vai transformar você. Então, aqui está dizendo, olha, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior. Quer dizer, cada vez a mudança na sua vida será maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Então, quando é que nós temos mudança? Quando nós contemplamos, passamos a contemplar o Senhor. Quanto mais nós olhamos para Ele, mais parecido nós nos tornamos a Ele. Obrigado. Então, eu quero terminar dando uma orientação para você, muito importante, porque você sai daqui e ouvir isso, fala, nossa, que bom, legal, o que eu tenho que fazer? Faça uma coisa, irmãos, diariamente, não é de vez em quando, é diariamente, tenha um tempo, você e Deus, para você contemplar o Senhor. E nesse tempo, você vai tirar tempo para orar e tempo para ler a palavra. Essas duas coisas você vai fazer nesse tempo. Porque quanto mais... Porque tem gente que pensa que quando a gente vai orar, é oração só para pedir. Não, querido. Oração é para você contemplar o Senhor. Quanto mais você contemplar, mais mudança de mente, de espírito você vai ter. Então, você deve fazer o quê? Separa. Por exemplo, pastor, eu vou começar a fazer 30 minutos. Todo dia eu vou separar 30 minutos para mim contemplar o Senhor. Ok, 30 minutos. Então o que você faz? Divide isso. Coloca 15 minutos para você orar, 15 minutos para você ler a palavra. E quanto mais você orar e você ler a palavra, e mais você vai contemplar o Senhor, mais mudança. Aí você vai perceber, naturalmente, quando a pessoa, exemplo, fala alto com você, você não vai ficar policiando, nossa, eu tenho que falar baixo, eu tenho que falar... Não, naturalmente, você vai conseguir
falar de forma educada. Por quê? Porque você já foi transformado em contemplar o Senhor. Está entendendo isso aqui? Então a mudança não é pelo esforço. A mudança é contemplando o Senhor, é relacionando com o Senhor. Quanto mais relacionando, você andar com Ele, tipo Pedro. Quando Pedro foi negar Jesus, as pessoas disseram para Pedro o quê? Você é um daquele, você fala igual ele. Irmão, Pedro estava querendo negar o Senhor. É tipo nós goianos, né? Imagina você indo para São Paulo e querendo negar que você é goiano. Tem jeito. Pelo sotaque, irmãos. Eu morei em São Paulo um ano, e as pessoas falam, não, mas você fala diferente demais. Eu falei, não, eu falo igual vocês. Ela falou, não, você fala diferente demais. Não, mas como vocês é diferente no falar? Foi, sinceramente, eu falando, não, eu falei, é igual, nós falamos iguais. Ela falou, não, é muito diferente. Então, quando você tem uma mudança, algo impregnado em você, naturalmente, você faz naturalmente. Você vai amar as pessoas naturalmente, você vai ser verdadeiro naturalmente, porque você está contemplando o Senhor. Amém? E quando você pratica essas coisas, você vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém?